Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje meditaremos no Salmo 3º, onde somos desafiados a confiar em Deus nos dias da adversidade. Está escrito aqui neste Salmo de Davi, entoado, preparado quando ele fugia de seu filho que queria matá-lo. Isso sim é adversidade. E aqui está escrito: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres aos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Este salmo é tão popular e o livro de Salmos como um todo encontra abrigo em nosso coração como os compêndios mais lidos na Bíblia, porque nós nos identificamos com a realidade de luta que acontece embaixo do sol. Por conta do pecado humano, todos nós sofremos, uns mais, outros menos, mas inclusive a natureza sofre por causa da maldade humana influenciada pelo nosso arqui-inimigo. E Davi, o grande guerreiro, o rei mais famoso de Israel, se vê no título um problema de família que no Salmo ele tratou de forma genérica. Foi um momento de rebeldia onde o seu inimigo estava na sua própria casa. Seu filho Absalão, que curiosamente significa filho da paz, queria guerrear contra o pai, montou um exército e o perseguiu. Davi, para não ter o dissabor de ter que matar seu filho a quem amava, fugiu dele e colocou a sua situação de suposta vulnerabilidade diante de Deus, como nós fazemos no nosso dia a dia. Tem situações de adversidades que são maiores que nós, só Deus na causa. E aqui Davi faz uma constatação do crescimento do número de seus adversários. Ele era o guerreiro, o rei a ser batido. Eram numerosos os que se levantaram contra ele. E são muitos os que diziam: agora a casa caiu. Agora não tem mais jeito. Já falaram assim de você? Nem Deus pode dar um jeito nessa situação. Não há salvação para ele. E é nessa hora que ele faz esta oração cantada. Tu, Senhor, apesar de tudo, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça, o que me ungiu, o que me dá autoridade para vencer na força do Senhor. É o mesmo Espírito que estava em Davi quando ele venceu Golias. Um gigante, era uma luta desigual, mas ele confessou a sua confiança em Deus quando ele disse: Golias, tu vens contra mim com arcos e flechas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, a quem eu clamo. E ele responde do seu monte, do lugar onde a sua glória é manifestada, há uma resposta, há um livramento. Essas adversidades, elas tiram o sono da gente pelo medo. E Davi, mais uma vez, dá o seu testemunho de fé.
Deito e pego no sono. Eu posso dormir tranquilo, apesar dos intentos de morte do inimigo, e acordar no outro dia refeito, porque é Deus quem sustenta o seu ungido. E aí ele, na sua ousadia, na sua coragem característica, ele afirma que não tem medo. Eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E nesse caso, não é do povo inimigo de fora. O problema estava em casa, dos milhares do meu povo que se levantam contra mim. Levanta-te, Senhor. Eu estou clamando, eu preciso agora, já passou do meu limite. Levanta-te, Senhor. Salva-me, porque eu dependo de ti. E creio que verei tu ferires os ímpios, os meus inimigos, quebrando-lhes os dentes. E mais uma vez, Davi, que morreu de velhice, contrariando a lógica daqueles tempos bárbaros, bestiais, onde a barbárie, onde era comum se decapitar pessoas, como ele fez com Golias, ele reconhece: Deus, salva-me, porque de ti, e somente de ti, vem a minha salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Porque os inimigos do rei eram os inimigos da nação, e eram os inimigos de Deus, posto que eram inimigos do povo de Deus. Que sigamos confiantes neste tempo de tanta balbúrdia, de tanta zombaria, de tanto ataque aos nossos valores, à nossa fé, ao Deus em quem nós cremos. Os incircuncisos estão aí e estão muito confiantes na sua impunidade. Isso causa medo, causa irritação, pode causar uma sensação de impotência diante da sua grandeza. O Salmo 3º é um testemunho, é uma declaração da nossa confiança em Deus. Haja o que houver, Deus é o nosso socorro. Deus nos ensina aqui nesse tratamento que faz na situação vexaminosa, escandalosa de ter um filho querendo matar o pai, que Davi viveu, e não foi o único, que nós podemos confiar incondicionalmente no nosso Deus, a nossa salvação. Foi no tempo de Davi e até hoje. Os ímpios conspiram contra nós, conspiram contra a igreja de Deus, mas Deus é o nosso refúgio. Não percamos o nosso sono por causa disso, mas descansemos em paz, porque o nosso Deus trabalha por nós enquanto dormimos, depois de ter trabalhado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me